podemos concordar que o cheirinho de pão caseiro recheado fresco é uma delícia e muito acolhedor. Então, hoje vamos entrar no mundo da panificação e descobrir o prazer de fazer o seu próprio pão caseiro recheado. Na receita vou te ensinar o recheio clássico de presunto com mussarela, mas lembre-se que as possibilidades são infinitas. Você pode soltar sua criatividade e personalizar seu pão recheado com os ingredientes que mais ama. Este é o segredo de tornar essa receita ainda mais versátil e perfeitamente adaptável ao seu gosto pessoal. Inclusive, se você estiver buscando inspiração para outras opções de recheios, não precisa procurar muito longe. No Na Colher, você encontrará uma variedade incrível de ideias deliciosas e criativas para transformar seu pão caseiro recheado em algo verdadeiramente único. Este pão caseiro recheado é mais do que uma simples receita. É uma experiência que vai aquecer seu coração e surpreender todo mundo que experimentar. Ótima opção para um café da manhã, café da tarde ou até para vender, se você está buscando uma receita para fazer dinheiro extra. Então, bora aprender como criar o pão caseiro recheado perfeito? Lista de ingredientes: 1 ovo. 3 colheres, sopa de açúcar. 3 colheres, sopa de óleo. 10 gramas de fermento biológico instantâneo. 1 xícara, chá de água morna. 3 xícaras, chá de farinha de trigo sem fermento. 1 colher, chá de sal. Presunto fatiado opcional. Mussarela fatiada opcional. 1 gema de ovo para pincelar. Modo de preparo. Para a massa, comece adicionando o ovo, o açúcar e o óleo em um recipiente. Misture bem para que todos os ingredientes se incorporem aqui. Você pode substituir o óleo por manteiga ou azeite também. Depois, acrescente o fermento biológico e misture novamente. Então, adicione a água morna e misture, para saber se está na temperatura adequada para o fermento. Coloque o dedo limpo na água e ela precisa estar quente, mas não queimando, quase como a temperatura de leite para mamadeira. Inclusive, se você quiser, pode substituir a água por leite nessa receita também. Adicione a farinha de trigo aos poucos enquanto ela incorpora e acrescente o sal também. A quantidade de farinha pode variar. O ponto da massa que estamos procurando é uma massa mais mole, mas que esteja toda uniforme. Passe a massa para uma bancada limpa e polvilhada com farinha para sovar até chegar no ponto final. Enquanto sova, vá polvilhando mais farinha de trigo até ela desgrudar totalmente das mãos. Ela fica maleável e lisinha. Agora, passe a massa para uma tigela que seja maior do que a massa, porque ela vai crescer. Feche com plástico filme e deixe descansar em uma temperatura mais quentinha até ela dobrar de tamanho. A minha levou aproximadamente 40 minutos, mas se na sua casa estiver mais frio, pode ser que demore um pouquinho mais. Assim que ela crescer, retire o plástico filme e massageie a massa em uma bancada limpa. Então, divida a massa em 2 partes iguais. Para modelar o pão, polvilhe um pouco de farinha na bancada e comece a abrir uma das metades da massa para chegar em um formato retangular. Utilize a forma para calcular a medida da largura da massa. Por cima da massa aberta, coloque o recheio da sua escolha, deixando 1 ou 2 dedos nas laterais sem recheio. Eu espalhei uma camada de presunto e uma de queijo mussarela. Aqui, você pode fazer o pão sem recheio também ou colocar o recheio da sua escolha. Assim que o recheio estiver por toda a massa, enrole de baixo para cima, como se fosse um rocambole e aperte delicadamente a massa para fechar bem o pão. Passe o pão recheado para a forma, coloque um pano de prato por cima e deixe descansar por mais 30 minutos em temperatura ambiente. Depois que a massa crescer mais um pouco, pincele uma gema de ovo batida por cima do pão se quiser,
Pode colocar gergelim ou orégano por cima. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por, aproximadamente, 30 minutos ou até ficar douradinho. E está pronto um delicioso pão caseiro recheado. Vale lembrar que os ingredientes descritos aqui fazem 2 pães de tamanho médio, você pode adaptar como preferir. Bom apetite! Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as receitas do mundo da gastronomia e curta o vídeo para que outras pessoas possam desfrutar dessa delícia.